Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Bom dia! Finalmente retornei em Viagem com a Adri. Passei um tempo porque eu estava dedicada no curso do Mito ao Like, que foi um curso de literatura para a gente entender a construção do amor romântico. E agora que estamos aqui de volta, e eu vou começar esse episódio com uma pergunta muito importante que uma seguidora me fez. Essa pergunta me atravessou e eu tenho certeza que vai atravessar você, mulher, que está aí no processo de desconstrução do amor romântico e do relacionamento tradicional. Bom, eu vou ler a pergunta que ela me fez e a gente vai poder refletir juntas a respeito. Dri, e quando você tem ciência de tudo isso, mas se apaixonou por alguém e vocês já pararam de ficar muitas vezes por ele ser inconstante no tratamento esquenta-esfria, mas sente muita falta da pessoa e mesmo com as tentativas não consegue esquecer. Eu já fiz de tudo, mas sinto que nesse caso a questão da paixão é o que realmente prende, sobretudo a conexão sexual. Então, essa seguidora, ela diz estar, apaixonada aí por uma pessoa, né? E ela fala que ele faz aquele movimento do esquenta-esfria. Bom, ela acabou tocando, num ponto que atravessa a vida de muitas mulheres, mas que quase ninguém consegue admitir isso sem culpa, principalmente nesse processo de desconstrução, porque essa dinâmica, de esquenta-esfria não necessariamente faz a mulher se afastar. Muitas vezes ela faz ao contrário. A inconsistência, ela pode aumentar ainda mais essa obsessão, sabe? Porque você fica de alguma forma esperando o próximo momento bom, o próximo retorno, a próxima validação, o próximo sinal de desejo, principalmente apaixonada, porque a gente coloca ali uma obsessão na pessoa, Bom, e quando existe essa conexão sexual, isso pode deixar tudo mais confuso, Muitas vezes essa conexão só parte da gente. A gente idealiza o sexo como algo que transcendeu, E às vezes o povo tá fazendo a mesma coisa com muitas outras mulheres. E a gente tá ali naquela de, nossa, que maravilha. E essa ideia que a gente tem de sexo vem muito por causa da lógica monogâmica, Que a gente tem. Essa intensidade emocional e sexual, ela muitas vezes é interpretada por nós, como profundidade. E a gente sabe que essa intensidade não significa necessariamente isso, Não significa construção, não significa continuidade, Enfim. E o mais interessante nessa pergunta, gente, é justamente ela dizer, eu tenho consciência de tudo isso. Porque isso desmonta, a visão simples de que a mulher permanece em relações difíceis porque são ingênuas, Porque não entendem o que está acontecendo. Muitas mulheres entendem perfeitamente, O problema é o desejo, a validação, a carência emocional,
elas não funcionam pela racionalidade, né. Bom, gente, dentro da perspectiva da síndrome da escolhida, existe uma questão muito importante aí. Às vezes a mulher não se sente, eh, ela não sente falta apenas da pessoa, sabe. Ela sente falta, né, do lugar que ela acreditava que poderia ocupar na vida da pessoa, o lugar que ela idealizou, sabe. Um lugar de ser importante, desejada, especial, né, e a partir disso finalmente chegar naquele lugar de escolhida. E quando o homem, né, ele é inconsistente, isso pode intensificar ainda mais esse processo, porque você tá sempre ali na busca, nessa busca constante de ser validada nesse lugar. Vira tipo uma disputa emocional, sabe? Pode gerar uma dependência, a gente fica ali tentando recuperar aquela sensação, tentando voltar para um lugar de estabilidade que muitas vezes nunca existiu, sabe? E existe outra camada que é muito difícil, né? Essas relações instáveis, elas alimentam mais a fantasia do que uma convivência real que você teve. Muitas vezes você idealizou, você construiu algo que não existe, né. E aí, essa inconstância, ela faz a gente ter sempre esperança de: "Meu, será que aquilo que eu fantasiei pode acontecer?", né. A ausência e a falta, nesses momentos de baixa, ele abre espaço para uma projeção. E a pessoa não vive, né, plenamente uma relação concreta. Ela fica ali tentando chegar naquela idealização que nunca chega, né. E aí vai mantendo esse desejo em movimento o tempo todo. Bom, existe, gente, uma diferença muito importante entre desejo, dependência, necessidade de validação e essa abstinência afetiva, né, que é criada por esse apego. E muitas mulheres, elas acreditam, elas vão criando a ideia de que estão vivendo, assim, uma grande história de amor. E, na verdade, elas estão presas, né, nessa instabilidade emocional. Bom, eu vivi uma paixão muito intensa, né, por uma pessoa que eu sigo me relacionando até hoje. Em meio, gente, a muita frustração, afastamento, retorno, desejo, silêncio, reencontro. Nossa, a gente foi criando ali a artesania, né? Na artesania, um vínculo, uma intimidade, sabe? Uma dinâmica que é muito particular. Eh, a gente se encontra hoje, eventualmente, quando rola, só que a gente nunca formou a instituição casal marca registrada. Hã, existe reciprocidade no desejo de se ver, sabe? E a gente nunca seguiu esse script tradicional. E ainda assim existe, né? Vínculo de afeto, desejo, troca. Só que na época da paixão, para mim isso foi muito difícil, extremamente difícil. Bom, porque toda referência que a gente tem de amor recíproco vem da ideia de instituição casal marca registrada. Eu não tinha outra imagem do amor, sabe? Isso nos cansa psicologicamente. As mulheres, elas criticam muito a monogamia porque elas não estão preparadas para fazer esse movimento de desconstrução. Para ser amada, a gente acredita que precisa ser assumida, seguir aquele script, né? Viver a lógica da exclusividade. E já existe um modelo que nos fala todos os dias, que nos mostra todos os dias, né, que é assim que tem que ser.
né, que a instituição casal precisa viver exatamente daquela maneira. E isso confunde muito, né, isso confunde bastante a cabeça das mulheres, e por isso que muitas, elas preferem não se relacionar, justamente porque elas não vão saber lidar com tudo isso, né. É é desafiador, é frustrante, né, a desconstrução, e principalmente porque se a gente for pensar nos homens, né, eles também não estão fazendo, né, esse movimento de desconstrução. Eles continuam extremamente conservadores, né, e principalmente conservadores do lugar de privilégio que eles sempre tiveram. Então, como você vai viver algo saudável com alguém que quer, né, que quer manter ali o controle e a centralidade na sua vida, né, quer viver num pedestal. Então, isso é muito mesmo desafiador. Eu vou trazer a minha experiência, porque eu vivi uma paixão por uma pessoa que eu sigo me relacionando até hoje. E em meio, assim, de muita frustração, de afastamento, retorno, de desejo, de silêncio, reencontro, ali foi se formando um vínculo, sabe? Uma intimidade, uma dinâmica muito particular. E hoje a gente já se conhece aí há alguns anos. A gente se encontra eventualmente quando dá e nunca formamos uma instituição casal marca registrada, né? Existe reciprocidade na busca, no desejo de ver o outro, né? Só que a gente nunca seguiu esse script tradicional de ser casal, né? E ainda assim existe vínculo, afeto, desejo, troca. Só que na época da paixão isso foi extremamente difícil, né? Toda a referência que eu tinha de amor, ela vinha da instituição casal marca registrada. Eu não tinha outra imagem de amor possível, né? Pra ser amada, parecia que eu tinha que ser assumida ali naquela ideia, naquele modelo socialmente validado, né. O reconhecimento da mulher, ele só existe através dessa lógica, da centralidade, de formar um par. Eu não acreditava em nada disso, né, mas era exatamente esse o conselho que as pessoas ao meu redor me davam. Os textos na internet não falavam de outra coisa, né. E é importante que a gente discuta isso, porque a sociedade, ela incentiva a paixão de uma maneira completamente irresponsável. A paixão é tratada como algo lindo, como algo inevitável, sabe? Quase sagrado. Mas, olha só, a gente tem outras emoções que também tiram a gente da racionalidade. A ira, o ódio, a inveja, o ciúme, a preguiça, né? São emoções que, quando a gente sente, elas nos prejudicam de alguma maneira. E esse tipo de emoção é constantemente questionado, controlado socialmente. Não que a gente não sinta, mas a gente vai criando ali formas de lidar com isso, porque a gente sabe que isso pode nos levar para um lugar de bastante sofrimento, né? A paixão não, gente. Ela é incentivada, é uma obsessão pelo outro, né? Uma tentativa de domínio, de controle do outro. E ela é incentivada, alimentada, foi romantizada, né? Porque ela serve na formação dessa instituição casal, é a base de formação social, então ela precisa ser incentivada. Eh, ela é a manutenção, né, ela faz a manutenção dessa lógica monogâmica. Ela é a reprodução da estrutura inteira que a gente questiona. Então a gente precisava muito começar a questionar a maneira como a gente vê e interpreta a paixão. Bom, eu comecei a perceber algo muito sério, sabe? Que todas as pessoas que eu conheci, que viveram paixões que eram extremamente idealizadas,
elas acabaram atravessadas em dores muito profundas depois, ou durante mesmo, né? Mágoa, trauma, frustração, porque a paixão é justamente criar uma idealização imensa do outro. E eu acho que existe, gente, até um egoísmo nisso, porque quando a gente tá apaixonado, muitas vezes a gente quer o outro, né, dentro de uma realidade paralela que a gente criou. A gente quer que ele corresponda exatamente à fantasia que a gente construiu sobre ele. A gente quer que o outro entregue o roteiro emocional que a gente imaginava. E aí a gente começa a responsabilizar o outro por sentimentos que também são nossos. A cobrar dele a manutenção da sensação que foi a gente que criou internamente. A paixão, ela é extremamente autocentrada. E ela faz a gente colocar no outro o centro da nossa experiência emocional e esperar que ele sustente sozinho aquilo. E aí eu pergunto, né, dá pra evitar sentir? Obviamente não, gente. Mas talvez a gente possa, né, ressignificar o peso que a gente dá para esse sentimento. Ressignificar o lugar que ele ocupa na nossa vida, sabe? Porque eu não venci esse momento me tornando fria. Eu não venci isso deixando de sentir desejo. É impossível a gente deixar de sentir emoções, gente. Mas eu encontrei outras formas de existência, outras possibilidades enquanto eu sentia, né? Eu encontrei forças nas minhas viagens, na minha terapia, nos meus amigos, nos meus hobbies, no meu trabalho e principalmente na minha escrita, né? Foi em 2022 que eu escrevi os textos mais profundos da minha página. Isso foi muito simbólico pra mim, sabe? Que ao mesmo tempo que eu estava apaixonada, eu estava na internet questionando a monogamia, debatendo a síndrome da escolhida, defendendo a descentralização do homem e do relacionamento afetivo na vida das mulheres, sabe? Eu me orgulho muito desse período por isso, porque tem muita gente que fala: ai, Adriana, quando você conhecer alguém de verdade, né? Tem toda essa idealização do príncipe, né? Do príncipe contemporâneo que vai aparecer e mudar tudo, quando na verdade é a gente que tá ali, né? Fazendo das tripas coração, eh, por um boy que chegou para fazer a redenção na nossa vida. Sendo que as únicas que podem fazer uma redenção na própria vida somos nós. E aí fala, Adriana, eu tenho medo de um dia você conhecer alguém, né? E aí você mudar completamente. Não, gente, não tenham esse medo, porque foi justamente, né, em meio à fervorosa defesa, né, da emancipação emocional da mulher, eu estava apaixonada. Vocês têm noção disso? Da força que isso representa? Então, independente daquilo que eu sinta, eu escolhi essa trajetória de emancipação, que é muito desafiadora, tá? Não estou falando que não era, que não foi, foi muito desafiador. Só que fazer a comparação com meus amigos, por exemplo, é algo que me faz entender como é problemático a lógica da instituição casal marca registrada. Eu tenho amigos maravilhosos e a gente tem uma relação muito forte de amizade, de muita presença, de muito companheirismo. Já tivemos, assim, brigas absurdas, mas continuamos firmes há anos. Só que essa amizade não é autocentrada. Eles têm outros amigos, eles têm outras vivências. Nem sempre estamos juntos. Às vezes eles vão viajar, às vezes vamos juntos. Existe uma liberdade muito grande na amizade. E quando outras pessoas
elas se aproximam com uma ideia muito monogâmica do que é amizade, não costuma rolar pra gente. E aí eu fiquei pensando, né, se existe essa casualidade, até mesmo no amor que eu tenho pelos meus amigos, né, pela presença, por exemplo, da minha família, que eu sou apaixonada, né, por que que a gente usa a régua da instituição casal para a ideia de relações e vínculos afetivos sexuais, sabe? Isso foi me ajudando a entender um pouquinho melhor o porquê eu construía tanta mágoa, frustração, porque eu ainda estava usando a régua da instituição casal, marca registrada, né? E quando a gente usa essa régua, a gente centraliza o homem e o relacionamento com ele. A gente não descentraliza isso. E uma vez que você é monogâmica, você pode deixar de ficar com homens, mas você ainda vai ter como régua para ser amada essa ideia de instituição casal, entende? Sendo não monogâmica, você pode ficar no celibato, não ficar com ninguém, se quiser, né? Você não precisa necessariamente ter relações afetivas sexuais com homens, principalmente. E ainda assim ser não monogâmica. Porque você não vê na lógica monogâmica a instituição casal marca registrada como referência de vivência, entende? Como base de construção. Essa é a grande diferença, né? Bom, estar apaixonada não destruiu, eu não joguei tudo pra cima. Eu fiz uma escolha, né? E segui a minha escolha. Eu segui a minha própria trajetória. E viver essa experiência me fortaleceu muito, intelectualmente, principalmente emocionalmente. Eu percebi que, mesmo apaixonada, eu ainda conseguia denunciar um ideal que eu considerava injusto para as mulheres, sabe? E ainda que eu estivesse apaixonada, eu conseguia enxergar criticamente aquilo que eu estava vivendo, sabe? Isso me amadureceu muito. Hoje, gente, eu não sei se eu conseguiria viver novamente essa sensação de paixão idealizada da mesma maneira. Porque eu já não enxergo na instituição casal marca registrada um destino obrigatório, sabe? As minhas referências se transformaram a partir da minha experiência. E eu já não deposito no amor romântico essa promessa de validação máxima da minha existência, né? Bom, hoje eu sei que pode existir outras formas de acolhimento fora do roteiro e do script romantizado. E para mim essa é a verdadeira artesania. Tudo que eu fiz, né? Como eu lidei, talvez não vai servir para você, né? Para vocês. Porque não existe um modelo pronto, né, pra gente lidar com os nossos sentimentos. É bem parecido com o luto. A dor da perda é igual. Mas a maneira que cada uma encontra para aliviar esse luto é que é diferente. E o amor romântico, a descentralização do amor romântico, né, a desconstrução de tudo isso é um luto. E de que forma você escolhe lidar com ele? Esse foi mais um episódio de Viagem Quadri. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros. As relações monogâmicas se existem na cabeça da mulher apaixonada e a Síndrome da Escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart.
Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.